tecnologia da informação, inovação, tendências e temas atuais. O lugar perfeito para profissionais e amantes de tecnologia. Está no ar mais um episódio de CIO Cast, uma dose de tecnologia da informação e inovação. Esse podcast tem um oferecimento de Wiser Tecnologia, um parceiro completo. CIO Cast. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sanz Almeida, nós estamos aqui no episódio 34 do podcast CIO Cast. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso podcast pela segunda vez o Janilton Luiz, que é um profissional com 30 anos de experiência em tecnologia da informação, com forte atuação em gestão de serviços, governança de TI, projetos e estratégia. Ele já ocupou posições de destaque no HDI Brasil, incluindo a presidência do Board Norte-Nordeste. Atualmente ele é diretor de treinamentos do GGTIC-CE, coautor do livro Jornada ESM, palestrante em eventos nacionais e professor em cursos de MBA e pós-graduação, inclusive na Unifor. Até estava brincando aqui antes como é que ele arruma tanto tempo para fazer isso, né? Há 17 anos ele está na M. Dias Branco, liderando a gestão corporativa das equipes de operações de TI, de nível 1 e nível 2, governança e desktop digital. Janilton, mais uma vez aí, obrigado por estar conosco aqui no podcast, uma honra te receber aqui, tenho certeza que a gente vai falar bastante conteúdo aí sobre gestão de serviços de TI. Primeiramente, te agradecer pelo convite e já começar pedindo desculpas, né? Porque esse episódio... Adiamos muito, né? Adiamos muito, mas hoje a gente conseguiu, uma honra estar aqui. Vamos falar sobre gestão de serviços, vamos falar sobre a importância dela nas empresas. Vai ser um bate-papo legal. Vai, com certeza. Janilton, a gente tem um padrão aqui, né? De falar um pouco sobre a trajetória do convidado. Conta um pouco como é que foi sua trajetória profissional, como é que você chegou hoje no GGTIC, no HDI, na própria M. Dias, né? Você está há 17 anos lá na M. Dias. Conta um pouco aí para o pessoal conhecer um pouco como é que foi a sua trajetória profissional, que nem começou aqui, começou na Bahia, né? Ele é o baiano mais cearense que... É o baião de dois com dendê, quando eu fico brincando. Baião de dois com dendê, essa aí é boa, isso, viu? Eu brinco sempre com o Vlad, isso não é o baião de dois com dendê, porque já são 15 anos aqui. Cara, você já entregou a idade, né? Você falou logo esses... né? Você começar a fazer conta aqui. 30 anos, aí eu comecei com 10, né? Mas eu comecei na época, foi o antigo Banco Econômico, né? Na Bahia. Né? Eu comecei estagiando lá, já era o BBV Banco. Foi uma escola para mim. Lá era um prédio, uma unidade só de tecnologia. Você tinha de simulação de agência... a data center, era um mundo, né? A área de dev. E lá eu fiquei no centro de gestão a redes, fiquei um bom tempo. Né? E aí houve a aquisição do banco pelo Bradesco. Aí eu migrei para uma administradora de cartões. Fiquei por 5, 6 anos também no setor financeiro. Trabalhei com serviços na parte de telecomunicações, prestando serviço numa empresa que a gente era responsável pela parte de toda a conexão do TSE, para o Brasil, né? Toda a parte de links, toda a parte de conexão. E aí foram 2 anos bem puxados. E aí eu migrei para a indústria. Eu fui para o grupo Natuzzi, que é um grupo italiano de imóveis. Lá eles tinham a necessidade de fazer uma transição da TI e tirar uma certificação SOX. E aí nesses 2 anos a gente fez todo esse processo. E aí surgiu a M. Dias, né? Surgiu uma oportunidade para assumir uma coordenação regional na Bahia, onde a M. Dias tem uma unidade, que é o Grande Moinho Aratu. A gente ainda ficava com algumas outras unidades em Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Isso que ano, gente? Desculpa? Isso, 2008. 2008. Aí, lá a gente tinha um porto. Na época, a gente também ficava responsável pelo porto. Houve uma duplicação, né, do porto Cotegipe, terminal portuário Cotegipe. E também fica na mesma planta. Aí, com 2 anos e 7 meses, a M. Dias quis centralizar toda a operação aqui na matriz. E aí eu recebi o convite para vir aqui assumir esse desafio. E aí já são 15 anos aqui no Ceará. Nesses 15 anos a gente fez toda essa transição e 5 anos surgiu essa gerência para assumir essas áreas. E a gente está conseguindo tocar os desafios, que não são poucos, mas são bastante motivadores. Imagina. Aí você perguntou sobre a questão do HDI. O HDI eu comecei em 2012. Né? Eu fui, né, para um primeiro evento e coloquei na cabeça que, assim, rapaz, ano que vem eu vou estar aqui e vou estar palestrando. E nessa brincadeira já são 13 eventos nacionais, 13 eventos sempre participando de algum conteúdo. E aí chegou um ponto que a gente quis trazer
informação também para a nossa região, que eu acho que é importante. A gente tem muito case, muita entrega boa aqui. E aí a gente montou um capítulo Norte-Nordeste, já é o 5º evento que a gente faz aqui, porque a gente acredita muito, eu acredito muito na nossa região, né? Sim. E é muito legal assim, o trabalho que o HDI desenvolve, muita pesquisa, a gente consegue ser relevante para o mercado, isso é bem legal. E a parte acadêmica surgiu de um convite de colegas da M. Dias que estavam fazendo o MBA e me perguntaram se eu queria dar aula, porque tinha uma professora que ia sair da disciplina e precisava fazer a reposição. E aí eu entrei e peguei a primeira cadeira. E aí já são 13 anos de sala de aula, que assim é outra coisa também que brilha meus olhos, a parte de educação, que eu acho que é o que acelera, o que vai fazer a diferença no desenvolvimento da gente, né? do Brasil como um todo, né? A gente precisa investir no segmento de educação. Perfeito, maravilha. E, Genilton, fala um pouco sobre o capítulo Nordeste. A gente vai ter o capítulo Nordeste agora em novembro, agora no fim de novembro, aqui na cidade de Fortaleza, né? Você é um dos organizadores aí do evento. Fala um pouco aí desse capítulo Nordeste, o que vai acontecer dia 28, para o pessoal que está pensando em ir para o evento. Conta um pouco aí como é que vai ser aí dia 28. Essa é a 5ª edição que a gente está realizando. A gente começou, não sei se você vai lembrar, o primeiro evento foi no Gran Marquês. Eu lembro, eu estava lá, inclusive. Foi lá. Lembro. A gente tinha uma estratégia de trazer conhecimento mesmo, trazer o público. E eu sempre penso assim, tem que ser relevante, tem que trazer bons palestrantes, trazer o conteúdo para que os congressistas saiam com esse conteúdo. E gerar ali uma experiência, né? A gente se preocupa no detalhe, né? O congressista ele está ali para ter boas palestras, ter coisas novas e disruptivas. Ano passado a gente trouxe, como a gente estava conversando, a gente trouxe um evento silencioso, um evento com 2 palestras simultâneas ocorrendo. A gente trouxe um palestrante, a gente trouxe o cara que escreveu a primeira versão do White, o Alan Nance. Sim. E aí, assim, muito boa a palestra, precisava trazer uma cabine de tradução. Cara, isso não é o problema, vamos fazer isso acontecer. E a gente conseguiu fazer acontecer. Lá, uma coisa que a gente se preocupa, né? Até para o congressista ele almoçar dentro do evento, ser bem recebido. E ali a gente quer receber todos muito bem, porque a relevância e a importância do conteúdo ser passado, isso é primordial para a gente. Perfeito. Esse ano a gente repete a dose, vai ser um evento silencioso novamente. A gente está trazendo nomes assim bem relevantes para o mercado. A gente está trazendo o Wagner Xavier da Rede Globo, o Alan da Microsoft. A gente está trazendo o Thiago Caserta, também vai falar sobre inteligência artificial. Esse ano, vou dar um spoiler, esse ano o Thiago ficou no meu juízo pedindo para que eu voltasse a fazer uma apresentação. Eu vou fazer uma apresentação, mas algo inusitado. Né? Não inusitado, eu já fiz essa mesma palestra em 2016, mas eu não vou falar sobre IA. e vou fazer uma associação sobre gestão de serviços. E assim, a gente espera ser mais um evento que marque o calendário, né? Esse ano a gente antecipou, a gente colocou na última semana de novembro para não ter concorrência, né? Ano passado, a gente concorreu com um outro evento. Uma confraternização informal aqui dos gestores de TI. Gestores de TI. E esse ano a gente antecipou uma semana, né, para ter esses gestores com a gente todo o evento, né? A gente quer que todo mundo participe todo o evento e vai vir muita coisa boa, muita coisa legal. Legal, maravilha. Tenho certeza. A gente estava conversando aqui um pouco antes do episódio e o HDI, aqui na edição Nordeste, também a Nacional, tem uma pegada bem legal de formação, de gestão de conteúdo, é um conteúdo de alto nível. Toda a vida, quando eu vou pro HDI, eu tenho a sensação de que, cara, não foi mais do mesmo. Sempre eu saio com essa sensação e é raro em evento, sendo bem honesto. Isso é raro em evento. Eu, quando vou para São Paulo, a gente tem um evento nacional, né, em São Paulo, em Mogi das Cruzes, no Clube Média, anual também. E se você for olhar a grade do evento anual, a gente replica, obviamente, porque a gente só tem um dia, uma grade menor, né, mas a gente pega os palestrantes mais relevantes e faz o convite.
Sim. E assim, e o nosso mercado hoje tem muita relevância para o mercado nacional. E todos eles topam, porque eles querem conhecer o nosso mercado, eles acreditam, porque a cada ano que a gente faz um evento bem estruturado, a gente ganha mais relevância nesse mercado. E aí, hoje também há um interesse deles virem participar do evento, Sim. conhecer o mercado no Norte e Nordeste. E é uma coisa que é diferencial da gente. E todos comentam, as pessoas aqui elas se interessam pelo conteúdo. Elas não vão no stand simplesmente para passar no stand, elas vão para entender, elas ouvem a palestra, elas querem entender a palestra, elas depois trocam a ideia com o palestrante, isso é bem legal. E esse ano a gente fez o mesmo modelo. A gente teve a pandemia, a gente até fez o podcast na época remoto. Sim. E 2023, foi uma brincadeira com o Thiago e com o Charles na época. A gente voltou o primeiro evento em 40 dias. Que a gente fez o evento lá no Praia Centro. E a gente fez, agora vamos manter esse evento no calendário da nossa região, porque ele se tornou Sim. importante. E a gente está trabalhando para que cada ano ele esteja melhor. Sim, legal. E saindo um pouco aqui do HDI, Genilton, na tua carreira, na tua trajetória profissional, qual foi o momento ali que você, digamos, direcionou ali para gestão de serviço de TI, gestão de TI, governança de TI, que eu sei que você sempre foi muito ligado à governança de TI. Qual foi o momento ali que você viu, cara, aquilo ali é o caminho e que você trilhou ali? Qual foi o momento e por quê? Você pode pegar no nosso mercado, tem as ondas, né? Quando eu saí da faculdade, teve a onda da pós-graduação de redes. Sim, né? Foi todo mundo queria fazer redes. Sim. E eu me matriculei na pós-graduação de redes. E o que é que me incomodava? Eu tinha 60 colegas que eles falavam de tecnologia por tecnologia. E não se preocupava com relevância, não se preocupava com adoção, não se preocupava com estratégia. O cara queria comprar um servidor super mega dimensionado. E a empresa não precisava daquilo. Perfeito. E eu ficava me questionando. Eu ficava, cara, por que o cara está fazendo essa aquisição se a empresa dele não tem esse tamanho, se ele não vai usar? E assim, eu sempre pensei tem um caixa na empresa, o cara está tirando recurso e não vai usar recurso. E isso começava a me incomodar. E aí eu fiz, legal. Cara, eu acho que TI ela tem que estar junto com pessoas, junto com o estratégico da empresa, entender o que é que acontece, para que você consiga ser relevante. Sim. E aí foi essa primeira virada. Tanto que, assim, se você for olhar, eu nem comento sobre a pós-graduação de redes, porque, assim, tecnicamente agregou, óbvio, né? Eu ainda fiz na época na Bahia, mas aí eu fiz a virada de chave. Fiz, não, eu quero seguir em gestão. Aí eu migrei a minha carreira fui para o curso de gestão da informação, na época na Unifax. Aí depois teve uma segunda onda, né, de gestão de projetos, que teve muita pós-graduação. Teve um hype ali. Teve um hype. Aí eu queria ter uma visão do todo de uma organização, e aí eu fui e fiz uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas para me dar essa visão do todo. E aí, daí para frente, eu sempre foquei nessa direção, porque eu acho que TI tem que estar junto com o negócio, tem que estar junto com as pessoas, ela precisa ser relevante, ela não precisa ser só técnica. Sim. Então, essa foi a virada. Mas o começo ali, quando tu foi implementar gestão de serviço de TI, ITSM, etc., a empresa que você já atuava, já tinha isso maduro ou não? Você teve que começar do zero? Como é que foi isso? Não tinha. Se você for olhar, cara, é um processo bem engraçado, né? Se você for buscar o histórico. As empresas, a gente não controlava, né? Que eu brinco com meus alunos, a gente, no curso de gestão de serviços, a gente hoje faz gestão de escassez, né? A gente tem mais demanda do que recurso para poder sempre, né? atender, né? Então, assim, e a gente começava a fazer por fazer. A gente mandava o técnico fazer, pegava o conteúdo de sistemas e ia resolver, e você não dimensionava e virava uma bagunça. Aí a gente começou, na primeira versão, a gente usava até planilha, né, para poder planilhar e no final saber, cara, onde é que estão os principais pontos, os principais problemas da minha operação. E aí ali você começava a extrair dados, você começava a direcionar, você começava a corrigir. Aí a gente
começou a estratégia dos ITs SMs, né? Vamos dizer assim. Sim. E aí a gente começou a implantar, nem sempre eu tinha um investimento, mas eu sempre fui o curioso. Né? Eu lembro que, por exemplo, no banco não, o banco a gente já tinha uma estrutura de gestão de serviços, inclusive era um software proprietário. Mas quando você começou nisso, você já estava no banco? Eu estava no banco. Ah, tá. Mas no banco a gente já tinha uma estrutura. Sim. Só de software, de HSM, enfim. Quando eu fui para administrador de cartões, eu tive que botar a mão na massa. Isso era IT3? IT3 nessa época? Era IT3. IT3. Né? IT3. E quando eu fui... E uma experiência legal foi na Natuzzi. Porque eu comecei a buscar softwares. A empresa era a empresa que trabalhava com exportação. Em 2008, se você for lembrar, a exportação caiu, né? Ela não vendia para o mercado nacional na época. E a gente tinha que fazer mais, né, com menos. E aí eu consegui um software. Qual era o engraçado? Eu botava a mão na massa, cadastrei meu catálogo de serviço, cadastrei todos os pontos, só que ele tinha um tempo. Se você não usasse, você perdia a sessão. E ele era todo em inglês, eu traduzia ele de ponta a ponta. Aí quando eu perdia a sessão, eu perdia tudo que eu tinha feito. Mas assim, a gente implementou. E qual o ponto principal? A gente foi e se aproximou das pessoas da empresa. A gente sempre se preocupou em mostrar, não é você implementar a ferramenta. Ferramenta todo mundo implementa, mas é você mostrar a utilidade daquela ferramenta para as pessoas. Sim. E você, do outro lado, também entregar o serviço. Porque acabou aquele tempo só de eu registrar um chamado. O cara vai registrar um chamado, ele quer do outro lado uma entrega, ele é um cliente. Então, você precisa ter a maturidade de entender que você está colocando uma etapa para você poder fazer gestão, mas que do outro lado tem um cliente, tem uma pessoa que precisa ser bem atendida. Então, não adianta você, entre aspas, exigir uma etapa do processo, mas do outro lado também tem uma entrega desse processo. Você tem um gatilho e você tem a entrega. Então, você tem que olhar o ciclo como um todo para você ajustar a sua operação. E outro ponto importante você quer ter informações. E se você quer ter informação, você precisa trabalhar seus dados, você precisa trabalhar suas informações para melhorar a vida do cliente. E se você for pesquisar hoje o mercado, todo mundo que reclamava, né, as outras áreas que reclamavam, elas começaram a entender que elas precisavam gerenciar recursos também, não era só TI. É isso aí. E aí, se você for olhar hoje, a gente já tem uma replicação da operação de TI para todas as áreas da empresa. Ferramentas de ITSM em todas as áreas. Área de RH, com certeza. E hoje a gente não fala mais de ITSM, a gente fala de ESM. Exato. A gente já fala de gestão de toda a operação de serviços de uma empresa. Perfeito. Então, tanto que no ano de ainda 2023... mais na época do CSC, né? Tudo agora Isso. é CSC, né? E a gente, até em 2023, a gente escreveu, até trouxe para você. Rapaz, eu agradeço, hein? Jornada SM, a gente fez uma pesquisa. Jornada SM, entenda como a evolução do ITSM potencializa o valor entregue aos clientes. Será meu primeiro livro de 2026, viu? 2025 eu já estou comprometido com um, mas 2026, minha meta é de 10 livros por ano. Coloque esse aí. Esse aqui será o primeiro, tá? Então, obrigado. As áreas, elas começaram a visualizar a importância de também atender o cliente. Você não faz nenhuma demanda hoje em nenhuma área da empresa se você não fizer uma solicitação, se você não fizer um registro. O que é que elas estão fazendo? Fazendo gestão das suas demandas. Elas querem atender melhor, elas querem entender melhor, elas querem dimensionar melhor, elas querem trazer recursos melhores, ela quer trazer gestão de conhecimento para atender mais rápido. Então, se você for olhar, o ITSM, ele fez uma transição estratégica. Com certeza. Toda a companhia, toda a empresa... Saiu totalmente do tático para o estratégico. Ele foi para o estratégico. Todo mundo quer fazer sua gestão, todo mundo quer entender o custo de uma operação, entender o custo de um atendimento. E aí, se você for olhar, a demanda cresceu. E hoje você não implementa um software apenas com um catálogo de serviço para TI. Sim, hoje você tem um departamento pessoal que demanda via chamado. Aí você olha, o cara que tinha... ele passava um almoço em uma fila, ele hoje abre uma requisição e ele é atendido. Sim. Isso é uma evolução absurda. Sim. Isso faz diferença na vida das pessoas. Sim. E isso é transformação. Isso é você fazer uma transformação digital, você trazer um recurso para que ele consiga ter as mesmas informações, ele consiga passar e conseguir, né, aquilo que ele está demandando e conseguir continuar fazendo na hora do almoço dele, almoçar, ter o tempo. Ele não vai precisar mais ter esse check. Ele vai simplesmente fazer um registro e ele vai ter um retorno. E isso para todas as áreas e para todas as demandas. Legal. Você estava falando, vi uma lembrança na mente, acho que 2005, 2006...
Você deve lembrar, eu nem sei se ainda existe um sistema voltado para a parte de controle de chamada de TSM chamado OTRS. Eu nem sei como é que isso ainda existe ainda, existe. Né? E eu implementei na época, isso 2006, olha, 20 anos atrás, quase 20 anos atrás. E aí, depois de um tempo trabalhando, a área de RH me procurou. Ei, o que é isso aí que vocês estão fazendo? Porque eu tenho que controlar as coisas tudo em papel, em caderno, e eu não tenho nada. Mas naquela época, isso era extremamente desafiador. Primeiro, porque o software não era feito para isso. Sim. Como era código aberto, a gente, não, cara, vamos mexer, vamos adaptar. A gente fez uma adaptação. E aí, com pouco tempo, a gente botou para o jurídico. Então, quando eu saí de lá, 2007, faz muito tempo, a gente já tinha migrado uns 4 áreas naquele tempo, quando nem existia o conceito de SM. O nosso conceito era meio que recurso técnico para ter demanda, né? Vocês eram demandados e vocês... Exato. Naquela época, a gente já fez. Se eu soubesse, naquela época, o termo, eu te falei, agora isso aqui é SM, né? Mas na época lá, isso não era bem assim, né? Não era, as pessoas nem entendiam, né? E eu lembro que a pessoa do jurídico lá na época falou assim, todo chamado, toda requisição na TI quando era fechada, ela terminava o seguinte, algo assim, eu não lembro exatamente, mas era assim, ó, você está satisfeito ou não com o meu atendimento? Fale com o meu gestor. E tinha o meu e-mail lá, que o cara só clicava e colocava. E aí o pessoal adorou aquilo, que a TI pela primeira vez estava preocupada com a experiência do usuário, não sei o quê. Porque naquela época, 20 anos atrás, a TI não era tão boazinha quando era agora, não. Era aquela galera trancada dentro da sala. Era isolado, né? Isolada. A TI naquela época era difícil. Era o CPD, né? Era, exatamente. A nossa área não era nem TI, era CPD, você tem razão. E aqui naquela época, dentro daquele contexto, culturalmente, dentro da empresa que eu trabalhava, era um baita paradigma quebrado, porque a TI era tomada como aquele pessoal aqui, olhando para o computador. Era a turma que não participava do aniversariante do mês, né? Exatamente. Gosta do computador, não gosta de gente. Era a turma que falava que o ar-condicionado era para os computadores, não era para os seres humanos. Mas a gente precisou mudar. Sim, precisou mudar. A gente precisou aquele sair profissional lá não tem mais nenhum espaço. Não tem espaço. Hoje a gente... Você falou a palavra aí, você tem que gerar experiência. Sim. Né? Você tem que... É aquela questão de você tem que trazer tecnologia, mas você tem que entender que tecnologia ela é voltada para as pessoas. E você tem que estar junto com as pessoas para que isso tenha adoção e que isso gere, de fato, retorno para a organização. E você só vai conseguir isso quando você se aproximar das pessoas. Perfeito. E o ponto que você colocou aí é engraçado. A gente fazia, mas não sabia o nome, né? Eu não sabia o nome. Já fazia, mas não sabia o nome. Mas assim, as áreas começaram a perceber. E o abrir o chamado, que era uma coisa, né, que era colocada como um obstáculo, tem que abrir chamado. Mudou o nome para ticket depois, porque começou a ir para as outras áreas, começou a ser chamado de ticket. Aí eles começaram a visualizar que assim, não é bem assim. A gente precisa fazer isso também para melhorar o nosso dia a dia. Você tem que saber se você tem gente suficiente para atender, se as pessoas estão sendo bem atendidas. Esse ponto, por exemplo, a gente tem mensalmente, inclusive é um indicador corporativo nosso, da nossa diretoria, nas apresentações dos KPIs estratégicos, é o nosso NPS. E a gente é bem rigoroso para no fluxo pedir o retorno dos nossos usuários. A gente está numa média de 92%. Legal. E assim, bom índice. E com uma boa representatividade, a gente tem meses a chegar a 18%, 20% de resposta. E assim, é voltado e preocupado com pessoas, né? Eu não vou entregar, eu não sou um fechador de chamada. Sim. Do outro lado, eu tenho uma pessoa que ela está me requisitando, que ela está me pedindo algum serviço que está no meu catálogo. Sim. Então, que você tem que gerar valor com aquilo. Eu preciso gerar valor. Não é fechador de chamadas. Não dá. E isso tem que se tornar cultura, né? Sim. Porque você tem que fazer com que o seu técnico também entenda. Eu não tenho um técnico que ele vai fechar um chamado. Eu tenho um técnico que ele vai entregar um recurso para uma empresa, né, que é líder no seu segmento e que é importante. Sanzi, você pega vendedores ali que ele tem dentro de um pedido, ele durante o dia, já aconteceu numa sexta-feira, na época ainda era aquele pocket, sim, lembra? Sim, que ele tinha que sincronizar com o outro celular, ele sincronizava com o infravermelho. Cara, o cara tinha... Você entregar a idade aí, o Janilton. Ele tinha ali quase R$1 milhão para transmitir. E assim, aquilo mexe o ponteiro. Sim.
Então, você tem que atender e fazer com que ele consiga fazer e consiga entregar. Sim. Eu não estou ali simplesmente para dizer que eu vou olhar o celular e vou fechar o chamado dele. Sim. Aquele atendimento ele é muito importante. Ele vai gerar, ele vai agregar valor para o todo. Então, é essa cultura, essa mudança de mindset que também precisa passar pelas pessoas da equipe e elas entenderem que elas fazem algo, por mais simples que seja, que gera resultado no estratégico que mexe no número da companhia. Perfeito. E tem uma questão cultural aí para a equipe, né? Para aprender a não ter na mentalidade lá que são fechadores de chamadas, né? Você tem que trabalhar a questão cultural com o time, né? Não é nem só processo, né? E aí vem o pilar lá de pessoas, né? Dentro do processo como um todo. Né? E não existe mais aquela visão só do usuário, que ele não sabe. Ele é um cliente que você precisa... não adianta você investir em tecnologia se você não tiver adoção. É isso aí. A gente, por exemplo, na pandemia, a gente fez uma implantação de um projeto Microsoft, um alto investimento. Mas a gente teve que trazer pessoas para poder estar junto. A gente criou um processo de incentivadores digitais para que as pessoas, dentro das áreas, elas motivassem, fizessem com que as ferramentas tivessem adoção. E a gente conseguiu ser um case de sucesso. Mas por quê? Pela ferramenta? Não, pelas pessoas. Sim. As pessoas elas aderiram à ferramenta, aderiram ao projeto, porque elas estavam juntas, elas se sentiram parte. Se eu entregasse a tecnologia por tecnologia e elas não se sentissem parte, talvez eu não gerasse esse retorno, a gente não gerasse esse retorno para a companhia nesse investimento. Perfeito. Genilton, nos últimos anos aí a gente já falou aqui sobre mudanças, né? A TSM, a ASM, mas falando exclusivamente de TI, gestão de serviços de TI, o que você acha que mudou aí, principalmente nos últimos anos, né? Pelo que eu acompanhei, muita coisa de ferramenta, muita coisa dos processos muito mais maduros, né? Acho que o mercado como um todo preparou muito mais os profissionais, né? Principalmente o profissional que está lá na ponta, mas como é que você imagina o que mudou aí nos últimos anos e o que está mudando aí? Porque aí já vem aí já mudar de novo, né? Já está mudando, na verdade, né? Cara, primeiro ponto, assim, a TI ela começou a olhar o todo, né? Ela independente se você é uma empresa que presta serviço de TI ou se você é uma área de TI que presta serviço numa empresa de qualquer segmento, você tem que prestar o serviço, entregar bem o serviço. Então essa é a primeira mudança. A gente começou a olhar a importância disso. Porque se você for parar para pensar aí, quantas pessoas visitam um data center de uma empresa? Mas quantas pessoas são atendidas numa central de serviço, por exemplo? Ou quantas pessoas elas entram em contato e elas são atendidas na nossa operação mesmo? A gente cuida desde o field a toda a operação de SAP. A gente tem contato direto com o cliente, com o usuário o tempo todo. Ali ele tira a imagem da área de tecnologia. Sim. Então, essa foi a primeira mudança de visão. As pessoas começaram a olhar, a gente presta serviço e a gente tem que fazer isso bem. E mudar a concepção de simplesmente atender por atender. Eu tenho que atender bem. E eu tenho que gerar experiência. E aí você tem que, do outro lado, para você ser efetivo, você precisa gerar conhecimento e reter conhecimento, aí entra a gestão de conhecimento. Você tem que gerar bons indicadores, acompanhar bem seus indicadores, entender se sua operação está sendo eficiente ou não. Precisa entender se o seu técnico está bem preparado ou não. Saber se essas documentações que estão sendo feitas, elas são efetivas. Olhar também a possibilidade se essas documentações elas podem ir para o usuário e ter um autoatendimento e ele resolver. Aí você já falou o outro lado aí dos bots, né? E você conseguir hoje ser atendido através de um robô, de você mandar uma mensagem, você ser atendido. Você hoje já tem inteligência artificial que está ali, o cara está resolvendo o chamado, ou ele busca, né, uma solução em alguma biblioteca, já traz a solução para o técnico aplicar, ou tem ferramentas hoje que ela capta o atendimento do técnico e ela consegue, ao final, processar e gerar uma base de conhecimento. Sim. Então, assim, é uma evolução muito gigante. mais automatizado. Muito. Porque a maior dificuldade, pelo menos nas experiências que eu sempre acompanhei, uma das principais dificuldades era a parte de documentação, né? Sim. A gente não gosta. Exato. A gente não gosta. Em 2012, a gente criou um processo onde, dentro da ferramenta, a gente deixava... Era obrigatório. Você tinha que criar... Para você fechar um ticket, você tinha que ter uma base de conhecimento. Sim.
E aí, se você não preenchesse, rodava uma procedure e abria um chamado para gerar a base de conhecimento. A gente criou templates, contratamos uma pessoa só para padronizar e colocar na ferramenta principal. E o que é que a gente começou a fazer? A gente precisava auditar, porque o técnico começou a perceber que colocando ponto, ele não abriu o chamado de base de conhecimento. O analista virou usuário. Entendeu? Aí ele puxava. Aí a gente começou a ter que olhar isso. E assim, a efetividade e o crescimento disso, eu que acompanho um processo numa empresa, né, do tamanho da empresa que eu estou, no primeiro chamado da primeira base, né, de conhecimento, né, você bota uma central que não tem base de conhecimento, o cara é um direcionador de ligação. Sim. E aí você começa a fazer a primeira base, a segunda, a terceira, a quarta, a centésima. E aí você começa a criar corpo e sua operação começa a ser efetiva e você começa a ter essas informações também chegando ao usuário. Isso é o bacana. Você vê a evolução acontecendo. Sim. Eu acho que a IA aí, só para fechar esse tema de IA, Genito, acho que pode ajudar tanto o técnico como a parte de gestão também, né? Sim. De ver equipe, de ver padrão de atendimento, de ver inclusive produtividade. Olha, ver... fazer um estudo da sua base. Exato. Né? Sim. Se o cara for analisar uma amostra do que for, você coloca essa base, coloca para ser analisada e você consegue tirar o que é que tá acontecendo ali dentro daqueles registros de chamadas. Facilita demais. E onde está estrangulando, né? Eu não lembro exatamente onde eu vi, depois eu vou pesquisar e vou colocar aqui na descrição do episódio, mas justamente a criação de um agente EDA para fazer isso, que ele fazia isso. Ele olhava qual eram, principalmente atendimentos repetitivos, que tinha uma base de conhecimento de como resolver aquilo, não precisava ser humano nenhum botar a mão quando um usuário abria aquele tipo de chamado com aquele catálogo de serviço. Então, o algoritmo lá vai ler a descrição do chamado e vai atuar porque ele tem uma base de conhecimento ali por trás. Então, assim, vamos escalar disso aqui daqui a 10 anos, como é que isso aqui não vai estar? Eu acho que deve ser comum, por exemplo, operações, por exemplo, reset de senhas. Quantos resets de senhas são feitos? Será que isso não pode ser automatizado? Exato. A gente, por exemplo, criou uma ferramenta, através de estudo de dados, a gente criou uma ferramenta para que os vendedores fizessem um próprio reset de senha no smartphone com toda segurança. Né? A gente não pode, em nenhum momento, deixar brechas com relação a isso, mas a gente criou uma ferramenta segura para que ele pudesse trocar a senha. A gente criou scripts dentro da nossa operação que cara, eu tenho dificuldade, eu tenho que falar com o atendente. E a ferramenta não consigo, ele consegue falar com o atendente. E a gente conseguiu desenvolver uma ferramenta também para o usuário administrativo. Então, ele consegue fazer um reset de senha. O que foi isso? É estudo de dados, onde a gente viu que havia uma quantidade muito grande de resets. E, assim, você tira isso da operação. O próprio usuário consegue fazer isso. Isso facilita demais a vida dele e tira um ônus, né, que é ligação chegando, técnico ocupado. Isso facilita demais. Maravilha. E, Genilton, hoje o que é que você ainda considera como os pilares essenciais na parte de gestão de serviços, né? Eu sei que a gente fala muito sobre pessoas, processos, tecnologia, mas o que é que você considera ainda dos pilares essenciais aí para se ter uma boa gestão de serviço? Eu acho, você já disse tudo aí. Processos, você precisa desenhar um processo bem desenhado, ele consolida demais a sua operação. Você vai entender e você vai conseguir ter um padrão de entrega. E hoje eu vejo muitas vezes as pessoas preocupadas em ferramenta. Sim. E talvez... Não é só ferramenta, Não é só ferramenta. Você tem que desenhar bem o processo e aí você colocar o processo dentro da sua ferramenta. Esse é um ponto fundamental. E aí você consegue padronizar. Segundo, você colocou o pilar pessoas. Pessoas, o técnico, o analista, o DBA, porque todo mundo utiliza aquela ferramenta. E você tem gestão de mudanças, você tem gestão de problemas, você tem gestão de projetos, que você tem a ferramenta que faz esse cadastro, você tem gestão de incidentes, gestão de solicitações, todo mundo utiliza isso. O que é que acontece? Você desenha um processo e você não treina as pessoas. Não adiantou, porque a gente vê isso muito no mercado. Você liga, às vezes, para algum tipo de serviço, você fala com 10 pessoas, a mesma solicitação, você tem 10 tipos de atendimentos diferentes. Você tem processo, você tem tecnologia, mas as pessoas não estão capacitadas e treinadas para dar a mesma entrega. Sim. E a gente vive isso, né? Pô, cara, acabei de ligar, o cara disse que era assim, e o outro disse que é assado, e aí você não consegue ter o padrão. Você tem que treinar as pessoas precisam entender o que é que elas fazem. Sim. E todos
tem senso crítico, cara. Todo mundo precisa entender o que é que faz, o que é que entrega, por que entrega, para validar a importância disso. Senão, simplesmente entra naquela coisa assim, no momento que eu for fazendo, eu aprendo. Não é assim. Não é assim. Você desenha o processo, se você não treina, Sim. ferrou. E do outro lado, você está fazendo tudo aquilo ali para pessoas, para clientes. Você sabe disso, você tem uma empresa, você presta serviço para clientes. Eu trabalho dentro de uma empresa que eu presto serviço também para clientes. Sim. Você tem os seus clientes internos. Enfim. Isso. E se eu não treinar esses clientes, por exemplo, a gente fez acho que 9 incorporações. São 9 TIs, são 9 processos diferentes que tem que se adaptar ao nosso processo. E assim, você tem que se preocupar, por exemplo, tem uma turma do terceiro turno que precisa ser treinada. Eu tenho que chegar lá às 5 horas da manhã para treinar o cara. Sim. Nosso processo é feito dessa maneira por causa disso, a gente entrega por causa disso, é feito dessa maneira por causa disso. E vocês vão ter a resposta, vocês vão ter um tempo de o SLA, né, que a gente tem que falar a linguagem que as pessoas entendam, e vocês vão ter esse prazo para serem atendidos. E aí você está junto, e aí as pessoas entendem o que acontece. Então você fecha todo o seu processo, mas com as pessoas entendendo por que ele existe. Sim. Aí você pode implementar, aí você vai ter uma ferramenta bem implementada, você vai ter pessoas que vão saber atender e entregar com qualidade. A gente mesmo tem operação em todo o Brasil. Então, eu tenho que... A pior coisa que tem é quando um usuário diz assim, cara, eu vou na unidade X, eu sou atendido dessa maneira, eu vou na unidade Y, eu sou atendido... Isso não é legal. Sim. Então, você precisa entender... Tem que manter um padrão ali de atendimento e operação. O processo, até porque o processo é um só, né? O processo é um só. Sim. Isso para tudo. Você não está falando só de um nível 1, você está falando de todos os níveis da operação de TI. Se você vai fazer uma implementação, você vai fazer uma gestão de mudança, você precisa seguir o processo de gestão de mudança. As pessoas precisam entender por que existe aquele processo. Se tem um processo de gestão de problemas, a mesma coisa. Então, assim, todo o ecossistema da TI está dentro desse cenário. E aí, pessoas, processos e tecnologia. Esse é o tripé que tem Ainda são os pilares, né? São os pilares. Agora, não adianta só a tecnologia por tecnologia. Eu trago a melhor ferramenta, mas o cara não entende o processo. Ou às vezes não tem o processo. Né? Não tem o processo. Eu já vi muito isso, né? Às vezes você contrata tecnologia e o cara não tem processo desenhado nenhum e às vezes a tecnologia é que é a culpada. E não é. Não é. Né? E às vezes ele vai fazendo. Sim. Né? E vai ganhando uma proporção que não dá mais para fazer. Vai criando um Frankensteinzinho ali e vai automatizando o problema. Às vezes o problema é só automatizado. Não dá. E assim, o tempo vai passar e só vai piorar. Né? Não vai reduzir, a coisa não vai acalmar. Então, você tem que focar muito bem nesses 3 pilares. Perfeito. E, Janilton, hoje, como é que você enxerga, assim, falando de dia a dia, quais são os principais desafios no dia a dia em relação à gestão de TI como um todo, gestão de serviço, né? A gente hoje tem um mundo mais acelerado do que nunca existiu, né? Você lida com muitas áreas de usuário, áreas de negócio, cada um tem sua urgência, né? A urgência ali, a área de negócio principalmente é pegando fogo ali o tempo todo, né? E aí a área de TI tem que se adaptar a isso, tem que gerar valor, tem que cumprir SLA, e aí a gente lida com gerações diferentes, tecnologias diferentes, urgências diferentes. Como é que hoje são os principais desafios ali do dia a dia quando a gente fala aí de uma operação de TI, principalmente em larga escala, como é o caso aí que você gerencia? Cara, você tem que entender que não tem mais processo que não seja automatizado dentro de uma organização. Isso aí. Tem processos que você fica de queixo caído que ele não tem... você dá um start no sistema e ele entrega todo o processo. E você não pode parar. Sim. Você não pode parar, uma empresa parar um software de vendas, uma indústria parar uma linha de produção, um faturamento numa área de logística. Você não pode sonhar que isso aconteça. E isso acontecendo, você tem que ser efetivo, você tem que ser rápido, você tem que entender o problema, você tem que atacar bem o problema. Não tem hora para o problema acontecer. Você tem que ser e estar disponível. Para você ter uma ideia, quando a gente fez a migração de ERP em 2023 para 2024, a gente criou, e a gente ainda tem salas com as áreas de negócio. Elas falam diretamente com o time. E a gente deixa o plantonista
dentro dessa sala, né, dentro do Teams, onde há interação entre o usuário e o cliente. Por quê? Eu tenho que olhar a urgência da minha operação e eu tenho que entregar essa operação rodando. Eu não posso parar a operação. Você vai fazer hoje eu paro aqui para pensar, eu não vejo um processo que não tenha tecnologia. E você não pode, deixar ali a área esperando. Você não pode... Do problema mais simples ao problema mais complexo. Você tem que ter essa atenção e tá estudando, analisando, tentando melhorar, tentando se antecipar. Cara, isso aqui ele é recorrente. Será que eu não consigo me antecipar? Será que eu não consigo olhar? Será que eu não consigo fazer uma gestão antecipada, mudar a aplicação, mudar um hardware? Será que eu dimensionei isso aqui bem? Então, eu não posso impactar o negócio. Hoje, na verdade, a gente sempre foi, né? Mas hoje a gente está muito mais forte dentro do estratégico. Sim. A gente não pode parar a organização. Sim. Mas mudou um pouco, né? A área de TI como natureza sempre foi mais reativa. Isso mudou um pouco, né? Hoje a gente já está mais no caminho proativo, no caminho estratégico, né? Eu sempre brinco que TI, há alguns anos, né? Não foi hoje, mas sentou na cadeira de gente grande. Antigamente não era assim, não. Acho que as coisas mudaram muito. Eu acho que até pela postura que os profissionais do mercado de TI como um todo a gente amadureceu muito. A gente viu que a gente é estratégico dentro da organização. E até em consequência das automatizações, né, dos processos, a gente começou a olhar que assim, a gente é estratégico. A gente tem que entender que, assim como todas as áreas, a gente tem que contribuir, a gente tem que entender, a gente tem que resolver, né? A gente tem que ser ágil, a gente tem que ter visão do cliente, a gente tem que ter uma visão estratégica, eu tenho que saber os impactos daquilo que eu entrego e daquilo que eu não entrego. Então, assim, a gente teve que começar a mudar o nosso posicionamento. Sim. E se antecipar e estudar. Não adianta, por exemplo, você pegar... eu faço uma base de dados. Você não analisa essa base de dados do que está acontecendo para se antecipar. De que adiantou? Sim. Você criou um processo, você criou uma etapa que você não deu relevância a essa etapa. Não adianta. Então, no momento que você consegue ter informação e você trabalha essa informação e você transforma isso em ação, aí você consegue ter uma TI mais proativa, uma TI que vai se adaptar ao negócio, uma TI que vai estar antenada com o que está acontecendo. Sim. Onde é que as empresas mais tropeçam nisso aí, de estruturar isso, Nilton? É mais processo, é mais na escolha das pessoas, é mais cultura? Eu tenho algumas dúvidas aí, se é um pouco de cultura, um pouco de processo. Onde é que você acha que elas mais tropeçam aí para não fazer isso aí ficar 100%, não ficar dentro de uma boa gestão de serviço de TI? Isso, como todo método, né, a gente... O Verdadeiro Poder do Falcone, não sei se você já leu esse livro. Não. Ele fala sobre implementação de método. E ele tem um segundo livro, que é o Gerenciamento da Rotina de Indicadores, né, que você faz a segunda etapa do processo, até para você entender a importância disso. Ele coloca no livro que um método, né, uma metodologia para ser bem implementada leva de 5 a 7 anos para ser bem implementada. E você tem que trabalhar nela o tempo todo e acreditar nela o tempo todo. Você não pode relaxar em nenhum momento. Sim. Você tem que acreditar. Então, muitas vezes a gente quer pular etapas. A gente não quer fazer, a gente não visualiza a importância, ou a gente quer que isso seja feito muito rápido. Sim. E às vezes não vai chegar o resultado. E aí, nesse tempo, a gente começa a perder a mão. Quando se perde a mão, porque quer acelerar demais... Porque não respeita o processo. Porque não respeita o processo. Mas é um desafio hoje, né? Assim, né? Porque está tudo muito acelerado. Então, tudo que... Hoje, todo mundo está meio condicionado a isso. Tudo que não é instantâneo é burocrático, né? Isso. É um desafio bastante aí na parte de operações de TI, né? Eu vejo todo mundo reclamando disso. A gente tem que... É como eu falei, a gente tem que colocar as etapas, mas a gente tem que entregar do outro lado aquilo que a gente prometeu. É isso aí. Né? Se você prometeu... Na verdade, Sanzio, hoje, assim, entregar no prazo, irmão, é obrigação. Você se comprometer a entregar em 8 horas, você tem que entregar em 8 horas. Né? E você tem que gerar, dentro desse atendimento, a experiência. Né? Pro cara, hoje o usuário já está te cobrando experiência. Então, assim,
cumpra aquilo que você falou, que aí você começa a sustentar. E as pessoas começam a acreditar. Cara, isso aqui, nesse momento, o processo está dessa maneira. Mas você vai ver que a gente vai conseguir, por exemplo, quando a gente começou um processo da central, como eu falei, a gente não tinha, em 2012, a gente não tinha gestão de conhecimento na mão. E aí você coloca as pessoas numa central de atendimento e eu conseguia falar diretamente contigo para resolver. Aí agora você coloca uma etapa que o cara não resolve, só que aí você desenhou o processo, colocou a tecnologia, trouxe as pessoas dentro de casa e você tem que mostrar para as pessoas que vão utilizar o seu serviço que aquilo ali vai funcionar. Perfeito. E aí você tem que trabalhar para funcionar. E, cara, isso gera resultado. Isso gera relevância. A gente, por exemplo, quando a gente implementou, a gente tem uma área de sistemas, né, com uma equipe própria, que a gente tem meses que a gente já chegou a atender 85% dos nossos chamados. 95? 85. No nível 2. Né? E se você for olhar, foram pessoas que foram formadas dentro de casa. Foram formadas com gestão de conhecimento, foram formadas com informação dos caras mais sêniores. A gente percorreu o processo e o processo ele trouxe resultado. E qual o resultado legal também? Eu tenho diversas pessoas, por exemplo, no nível 3, que trabalharam com a gente. Então, vou dar um exemplo. A gente tem o Fábio, que é o nosso gerente na área industrial. Ele tem o Eudo, ele tem a Maiara, que foram do meu time. E olha só, ele não precisou ir para o mercado. Então, assim, eu consegui atender o meu usuário, eu consegui preparar pessoas, eu consegui preparar outras pessoas, porque essas pessoas subiram e precisaram ter substitutos. Sim. E o negócio não parou. Legal. O processo ele rodou e a gente conseguiu trazer benefícios para dentro de casa. Só que lembra que a gente começou sem nenhuma base de conhecimento. Sim. E aí o usuário estava cobrando. Mas ele começou a ver, cara, esse negócio está sendo efetivo, os caras estão conseguindo. E aí você vai ter que percorrer os 5%, os 10%, e você vai chegar nos 85%. E quando chegar nos 85%, a empresa vai e muda de ERP. E você vai ter que repetir essa jornada de novo. Chegar nos 85%. A gente tem que chegar... Era o que o nosso diretor, nosso antigo diretor falava. Eu quero ter minha equipe de volta. Ele brincava com a gente. Janilton, eu quero ter minha equipe de volta. Eu falei, não se preocupe. Hoje a gente está chegando aos 67%, 70% com 1 ano e meio de operação. E uma outra parte também já sendo atendida por uma outra empresa que também está no nosso nível de atendimento. Então, assim, você precisa entender e focar onde você quer chegar. Mostrar para o teu cliente onde você quer chegar e chegar. Perfeito. Porque também não adianta você não entregar resultado. Porque vai chegar uma hora que o cara vai dizer, cara, você prometeu isso aqui, só que antes era melhor. Sim. E isso aí foi mais uma etapa que não funcionou. Então, você também tem que buscar seus resultados. Né? Você tem que entender onde você quer chegar, colocar seus indicadores, validar seus indicadores, entender onde é o norte. Cara, o norte são os 85%, vamos buscar os 85%. Mas para chegar lá, você tem que capacitar pessoas, você tem que treinar pessoas, você tem que trazer dados, você tem que trazer pessoas com senioridade que façam repasse. Perfeito. Qualidade de tempo para que ele consiga aprender. E com a cultura também um pouco mais alinhada. Isso. Aí, né? E assim, depois que as coisas começam a trazer o resultado, as pessoas começam a acreditar. Uhum. Aí você começa, é esse momento aí, mas a coisa vai acontecer. E eles começam a entender que lá na frente aquilo ali vai funcionar porque existe uma vontade deles que funcione e a gente está junto. A gente tem a mesma vontade que funcione também, porque o propósito é único. Sim, legal. Janilton, deixa eu mudar um pouco o assunto aqui, falar um pouco de... Na verdade, não é mudar um pouco o assunto, é botar o outro subtópico aqui. Falar um pouco de melhoria contínua, né? Se fala muito de melhoria contínua, só que a gente sabe que a rotina, às vezes, é muito complicada e, de novo, voltando ao processo. Se não tiver um processo bem estruturado para melhoria contínua não morrer, ela vai morrer, né? Como é que você vê aí uma estratégia adequada para manter melhoria contínua, digamos assim, de fato sendo de forma contínua? Onde é que as empresas têm mais dificuldade de implementar? Eu já participei no passado de algumas reuniões de comitê de melhoria contínua voltado na parte de HSM, que às vezes não
saía nada, porque justamente não fazia o trabalho antecessor de analisar a base de conhecimento, analisar processo, analisar repetição de comportamento. Como é que você imagina aí, como montar uma estrutura, um processo para deixar a melhoria contínua de forma contínua e não ser só ali só para inglês ver? Aí eu vou pegar a segunda etapa do Falcone, né? Do gerenciamento da rotina, né? Eu falei do verdadeiro poder e tem o gerenciamento da rotina. Que é o quê? Você tem que analisar, você tem que colocar um book de indicadores, entender o seu processo que você entrega e sempre estar fazendo o seu PDCA. Analisar bem os seus números, né? A gente teve épocas que a gente tinha uma quantidade grande de indicadores, existiam os donos dos indicadores, existiam as reuniões de rotina. Hoje dentro da minha operação a gente continua, né? Obviamente que eu otimizei, não dá para você, por exemplo, se você tiver 28 indicadores, se você não atingiu 5 indicadores, não quer dizer que a operação esteja ruim. Você pode ter perdido por pouco. E aí você vai botar o cara para fazer um PDCA. E aí ele tem toda uma operação rodando. E aquilo ali fica sufocante para ele. E isso tem que entrar na cultura. Ele tem que entender que o processo de melhoria contínua é bom para todo mundo. Perfeito. Se você faz uma boa análise do seu problema, se você busca a causa raiz, se você analisa os números, se você de fato tem transparência nisso, cara, você consegue mudar e transformar a sua operação. A gente descobriu vários problemas, assim, e outro ponto importante, tá, Sânzio? Não adianta você, como gestor, querer achar que o processo de melhoria contínua é seu apenas. Não é, cara. Muitas vezes, e isso eu digo com humildade, muitas vezes a minha equipe me deu um banho porque eu estava indo para o sul e o problema era no norte. E quando você ensina o método para o cara, você tem o ferramental, você mostra o método para ele, e ele vai fazer as análises e o cara consegue fazer. Eu lembro que a gente tem uma ferramenta, né, de PDCA que na época tinha uma planilha e tinha técnico que tinha dificuldade de manusear aquele documento. Cara, a gente treinou e começou a colocar os caras para fazerem. Eles conseguiam, ao final, fazer uma análise da operação. E, para você ter uma ideia, eu tinha uma equipe, na época, que ela estava de 14 indicadores, ela estava sem atingir uns 12. E quando os caras começaram a fazer, né, e eles começaram... Eu orientei a coordenação na época, cara, bota os caras para fazerem. Vamos ensinar eles a fazerem. E eles conseguiram fazer uma virada. Por quê? Eles conseguiram entender onde estava o problema da operação, porque eles vivem aquilo ali. Ele não está ali olhando porque ele está ouvindo o que está acontecendo no dia a dia do usuário. Ele está no dia a dia sabendo se aquilo ali está satisfazendo, se está entregando ou não. Se tem um colega do lado que não está entregando, se tem alguma coisa dentro do processo que é mais uma etapa que se torna uma etapa que não dá retorno. Então, assim, você vai ouvir do cara que está no dia a dia, ele vai saber os impactos disso. Sim. E aí você começa a trazer esse processo. Aí você dá espaço para que ele faça isso, dá tempo para que ele faça isso. Mostra, por exemplo, todos os meses, por exemplo, a gente tem o Fórum GEOPS, né, que é a gerência de operações. Todos os meses a gente tem um ritual, uma rotina de fazer, as coordenações vão lá e apresentam os seus números, junto com as 100 pessoas da equipe. O cara está em Bento Gonçalves, ele vai entrar remoto, ele vai participar da reunião. As pessoas daqui, né, que podem vir, né, no dia, né, a gente cria essa data, faz um café da manhã para que a gente possa falar de resultado. A gente traz convidados para fazer uma palestra e vai falar sobre resultado. Eles vão mostrar ali o que é que eles entregaram e saem coisas, cara, fantásticas. E coisas assim, você pega o jovem aprendiz que entendeu um processo e ele desenvolve, ele vai lá e faz uma ferramenta que uma conferência que levava semanas, leva agora minutos, porque ele otimizou a vida das pessoas dentro da operação. O que foi isso? Foi analisar dentro dos processos um ponto que estava gerando um gargalo e que agora a gente trouxe soluções. E o time, a equipe traz essas soluções. É você ter
tempo de qualidade, ter bons indicadores, analisar bem esses indicadores, analisar bem os seus processos e criar essa cultura. E assim, e ter na cabeça o seguinte, o bom hoje, ele pode não ser o bom de amanhã. Então você vai ter que sempre olhar e entender que sua empresa está crescendo, que os negócios eles precisam de mais agilidade, precisam de mais resultados. Então, se você não muda, se você não implementa um processo de melhoria contínua, a sua área fica para trás. Sim. Você está com o negócio rodando a 300 por hora e você está a 60 porque eu já desenhei esse processo aqui e está muito legal e está rodando, e aí você está muitas vezes olhando direcionamentos ou indicadores que não estão agregando a operação. Perfeito. E o tempo passou. Então, assim, uma operação, ela é um processo de melhoria contínua sempre. Operação, dia a dia, entrega de tecnologia, você tem que estar o tempo todo, talvez... melhoria contínua tem que ser de fato contínua. Né? Eu estou falando o ritual formal, mas a melhoria contínua é cultura. E assim, você viu, eu tenho 17 anos na empresa que eu trabalho, mas eu detesto ouvir quando uma pessoa fala assim, sempre foi feito assim. Eita, cara, me mata também. Essa aí me mata. Pode mudar, cara. Vamos fazer melhor. E vamos fazer melhor e vamos ouvir pessoas que podem saber onde está a dor. Quem vai saber da dor do cara que está atendendo o módulo X do SAP é o cara que está ali no dia a dia. Sim. Quem vai entender sobre gestão, né, de ativos, por exemplo, talvez o técnico que esteja no dia a dia, ele vai entender onde é que está a dor. E você tem que ouvir isso e muda. Você não formalizou um processo, também não foi um indicador, não foi uma ferramenta X, mas você foi lá e mudou. E aí você entregou melhor, você agregou muito mais valor para a empresa, para a tua operação, para o seu dia a dia. E o cara ainda se sente valorizado, né? Ele está ali, ele sabe que ele é ouvido. Sim, perfeito. Genilton, deixa eu voltar só um pouquinho aqui no tema de IA, né? Falando de gestão de serviço de TI, é óbvio que vai ajudar muita coisa, Sim. que vai mudar muita coisa, mas eu tenho algumas preocupações e algumas ressalvas em relação à governança de TI. Quando a gente fala de IA, o negócio em muitas empresas é desenfreado, cada pessoa usa a IA que quer e só Deus sabe o que está jogando lá na IA, de dado sensível, de dado corporativo, enfim. Como é que você vê aí os principais desafios falando de governança voltado na parte de IA? De gestão de serviço está muito claro que vai melhorar muita coisa, mas Sim. eu tenho algumas preocupações em governança. Como é que vão ficar as coisas aí em relação a como cada empresa vai conseguir fazer gestão disso aí? Hoje, se você for olhar, principalmente nos eventos, né? A gente tem 10 de cada 10 palestras, às vezes, a gente tem o tema IA. Sim. E tem sempre os cases de sucesso, né? Sim. Hoje se tornou... É o hype do mercado. Né? Só que você acabou de falar de melhoria contínua. É um processo. Sim. Você tem que fazer um letramento. Você tem que mostrar às pessoas a ferramenta que você utiliza. Ter essa ferramenta bem implementada dentro da companhia. Ter a segurança, porque... Não é um chat GPT implementado que você bota informação corporativa que vai estar pública. Sim. Então, isso é um risco gigantesco. Com certeza. Então, por exemplo, a gente tem um time, né, liderado pela Liliana Carra, que ela está fazendo um trabalho fantástico de fazer um letramento para 200 pessoas, né, que utilizam o Copilot, para entender por que elas utilizam o Copilot, para que elas utilizam o Copilot. A gente tem o Ricardo Rebouças. Ontem eu estava até na fábrica, a gente estava conversando sobre IA, e ele tem um treinamento que ele está treinando, acho que mais de 100 colaboradores da própria TI para ter essa evolução, para entender essa ferramenta, porque tem que mostrar também para a gente que é da área técnica a importância daquilo ali, as consequências daquilo ali. Então, você precisa preparar bem as pessoas, você precisa entender o ferramental que você vai utilizar, os riscos que aquilo ali podem causar em termos de dano de informação, de entrega de informação da sua companhia. Então,
toda essa governança, ela precisa ser feita e você precisa preparar as pessoas do time de tecnologia, preparar as pessoas que vão utilizar essas tecnologias, fazer com que elas entendam isso muito bem. A gente está preparando, inclusive, vou dar um spoiler aqui, a gente, por exemplo, está preparando um treinamento para os gestores do GGTIC voltados à tecnologia da informação. Legal. Voltados à IA, né? Os gestores de tecnologia da informação e a IA para o estratégico, aquilo que gera ROI para a companhia. E aí, eu conversando com o professor Marcos, que é o coordenador lá da Unifor, e eu falei assim, professor, eu acho que... E ele também é muito focado nisso. A gente tem que mostrar e preparar as pessoas, né, para que elas entendam o retorno que isso traz para a organização. Tanto que a gente está se preocupando em fazer uma palestra, fazer um workshop com as pessoas, trazer pessoas de mercado para que eles entendam como fazer o agente e olhar o problema dentro da empresa como resolução. Para daí, Sanzio, eles entrarem nos 4 módulos que vão totalizar 96 horas de conteúdo, que vai desde os fundamentos da IA até a IA estratégica dentro de uma organização. Maravilha. Então, você tem que pegar todas as etapas, preparar as pessoas para que elas tenham essa visão do todo. Sim. Você usou a palavra boa, letramento, né? Letramento. E não fazer o atropelamento, né? De querer implementar por implementar ou, por exemplo, achar que utilizar o ChatGPT está tudo ok. É isso aí. Não está. E aquela máxima que está acontecendo agora é que o CEO quer IA, mas não sabe para quê, né? Tem bastante. Eu recebi até uma figura... Eu sei que essa figurinha essa figurinha, eu achei excelente. Queremos IA, para quê? Pra quê? Não sei, queremos. E isso é preocupante. Sim. Até porque será que isso está gerando retorno mesmo para a organização? Será Sim. que isso otimizou o Tem processo? gente surfando bem, mas tem Isso. muita gente que realmente não tem um direcionamento. Lá, o que eu vejo, assim, nós temos pessoas que estão capitaneando isso. A gente tem como eu falei, a gerência corporativa, uma gerência executiva do Rafael Marques, tem a Liliana que está... E assim, há uma preocupação que isso gere retorno. Sim. Há um cuidado. Isso é fantástico. Isso gera um resultado muito legal. Você percebe a evolução do tema dentro da organização. As pessoas começam a discutir sobre o tema, entender sobre o tema. Você começa a despertar interesse das áreas e querer fazer a implementação, entender a importância disso. Sim. Porque ela vê resultado naquilo ali, não simplesmente implementar por implementar. Sim. Legal. Junilton, acho que a gente está chegando no final, mas queria que você falasse um pouco só do livro. Acho que a gente falou pouco. Fala do livro. O que o livro... Eu acho que o título fala por si só, né? Entenda como a evolução da TSM potencializa o valor entregue aos clientes. Mas fala um pouco onde é que consegue encontrar. Fala um pouco aí do livro aí. A gente pode até colocar o link aí onde é que a pessoa encontra, enfim. O livro, cara, existe um projeto que a gente faz que é a jornada colaborativa. Esses livros a gente fala de diversos temas, inclusive tem IA, tem um livro que a gente lançou agora sobre IA, que alguns autores e coautores, a gente se reúne, né, esse livro a gente reúne as pessoas que trabalham no tema no mercado nacional. Legal. E a gente divide capítulos, e cada um vai conduzir o capítulo e vai ter os curadores. O que é legal desse livro? Todos os livros e tudo que é vendido ele é revertido para doação, né? Parabéns, legal. Então, assim, é legal. Então, assim, isso é o Muniz, né, que é o presidente da eu não vou lembrar a editora. Cadê, senhor? Abrasport. Ele tem essa meta e, assim, já arrecadou uma grana, um valor bem significativo em doações. Legal. E isso é legal, você gerar conteúdo com propósito, né? Você juntar pessoas de mercado para discutir o tema. Muito legal. E pessoas de diversas regiões, né? Pô, eu estou aqui em Fortaleza, tem um pessoal que está em São Paulo, tem um pessoal do Rio... pessoas de outros estados, a gente supera a distância, né, geográfica, a gente marca reuniões, escreve capítulos, valida,
Aí eu lembro, na época que eu escrevi os capítulos, aí a Cláudia Marquesani, que era uma das curadoras, eu mandava os temas, os capítulos, ela validava, a gente olhava até para poder fazer uma entrega. Então, assim, aí está o tema com pessoas que fazem e que entendem no dia a dia, né? No dia a dia. São pessoas que vivem e que entregam isso. E esse é o legal. Esse é o ponto que, para mim, é principal. Você reunir pessoas para discutir temas e, no final, ter uma entrega para o mercado. Né? As pessoas que vão pegar os conteúdos, elas vão conseguir olhar... E, assim, não vão precisar passar por etapas que a gente passou. A gente já vai entregar algo que a gente viveu, a gente já vai direcionar e ele não vai precisar bater a cabeça, né? Como a gente pode ter batido, né? E com profissionais de relevância e que vivem esse dia a dia e vivem esse tema. Legal. Pessoal, estamos finalizando aqui mais um episódio do CIOcast. Obrigado você que assistiu até o final do episódio. Janilton, mais uma vez aí, obrigado por ter aceito o convite. Aí, acho que foi muito conteúdo interessante. Eu até brinco que a gente trouxe tanta gente boa nesse podcast aqui que virou um MBA. Não precisa pagar nada não. Né? Compartilhando nas redes sociais, compartilhando aqui o nosso conteúdo, já está mais do que pago, né? Então, Janilton, obrigado aí mais uma vez aí por ter aceito. A gente vai se ver lá no HDI. Vou colocar todas as redes sociais do Janilton, vou colocar link do livro, vou colocar tudo lá na capa do episódio para todo mundo ter acesso, viu? Obrigado, amigo. Cara, eu agradeço o convite. Né? Esse episódio demorou um pouco de acontecer, mas aconteceu. Reforçar, né? E eu sempre brinco, né? Até com meus alunos, né? Eu sempre coloco um slide com o meu contato. E por que eu faço isso? E aí eu falo para os alunos, eu não faço isso para agradar, né? Eu faço isso porque eu acho que se você for parar, quanto tempo a gente se conhece, quantos conhecimentos e quantos momentos a gente já trocou informação e trocou ideia. Sim. E essa uma hora e meia, não sei, que a gente está trocando ideia, tem muito mais coisa que a gente pode conversar, que pode trocar ideia. E é o que eu falo. Eu deixo um slide com meus contatos porque eu acho importante isso. Perfeito. Essa uma hora de conteúdo que a gente vai disponibilizar, a gente pode trocar N ideias com N outras pessoas. Com certeza. Então, assim, eu sempre fico à disposição, né, para trocar conteúdo. Então, as pessoas que quiserem me adicionar no LinkedIn, as pessoas que quiserem pegar meu contato, eu fico à disposição, eu respondo, tá? Porque é o que eu brinco com os alunos. E eu faço questão de por mais que a vida seja corrida, eu não consigo virar uma noite sem responder e sem dar um retorno. Sim. E isso eu acho que isso é importante. Então, fico à disposição, né, para todo mundo que assistir esse episódio. Reforço o convite, 28/11, Hotel Vila Galé Praia do Futuro, HDI Norte-Nordeste 2025. Sintam-se convidados. A gente quer fazer um evento de excelência que gere, de fato, uma experiência para todos que participarem. A gente tem essa preocupação no detalhe, né? O Thiago... ele tem um cuidado muito grande, a Denise tem um cuidado muito grande, a gente tem um cuidado muito grande para que vocês saiam de lá com um conteúdo de excelente qualidade. A gente está trazendo palestrantes assim que são referências no que fazem. O Vinícius vai estar com a gente, a Mana Jazz. Inclusive já gravou episódio aqui. É um cara fantástico, um ser humano e um profissional incrível. Fora da curva. O Wagner Xavier, eu até brinco com o Wagner. Wagner, eu pensava que meus ídolos da Globo estavam na tela. Meus ídolos da Rede Globo estão na TI. Você é um cara que eu tenho uma admiração pelo trabalho dele e pelas entregas e pelo projeto. Você vai ver o projeto que ele fez, inclusive falando de letramento de IA, que ele fez na Rede Globo. O Alan vai falar de IA. Deixa eu lembrar aqui. Cara, deixa eu dar uma pescada aqui. Vai lá. Porque tem muita gente boa, eu não quero esquecer, não. E é dia 28, aqui a gente está gravando aqui o episódio um pouco antes do HDI vai ser publicado. E aí a grade vai estar disponível lá no site do HDI, no capítulo Nordeste.
E até a gente estava comentando aqui antes da gente começar, todo ano quando eu vou no HDI, eu saio com o sentimento de que, cara, não foi aquele evento que é o mais do mesmo. Então, assim, é um evento que eu gosto bastante justamente por conta disso, por causa de conteúdo. E se eu não tiver falando a memória, eu sei que teve pandemia no meio, mas eu acho que eu nunca perdi um HDI. A gente ficou 2 anos que a gente parou e aí a gente fez questão de voltar. Mas fora a pandemia, eu acho que eu nunca perdi um HDI. Eu fui no primeiro lá no Gran Marquise, acho, me falha a memória aqui, acho que eu não perdi. Depois foi no Castelão. Isso, né? Exatamente. A gente fez no auditório do Castelão. Exatamente, lembro demais. Depois nós fizemos no Hotel Praia Centro e os 2 últimos anos, né, ano passado e esse ano a gente está fazendo então no Vila Galé. Então está confirmado, eu tenho lembrança de todos, eu não perdi nenhum não, é isso aí. E assim, e como eu falei para vocês, a gente sempre se preocupa em trazer os caras que fizeram o evento em setembro em São Paulo. A gente acaba não repetindo, né? Se você for olhar, a gente trouxe... Sim. Ano passado, por exemplo, o Baldin, o cara foi personalidade do ano do Instituto HDI lá no evento de São Paulo. Ele veio palestrar. Por mim, o Baldin, como amigo e como conteúdo, ele estaria todo ano. Mas, assim, esse ano a gente está trazendo novos palestrantes. Os caras, por exemplo, o Wagner fez a palestra, né, sobre o programa que ele fez de democratização na Rede Globo. Foi até uma brincadeira que eu fiz, mas, cara, você não é indústria. Ele fez, lógico que eu sou indústria, pô. Eu tenho uma fábrica de cenários, eu tenho fábrica de tinta lá dentro, que eu tenho que preparar os cenários. Olha só. Então, assim, a gente começa a olhar a experiência que o cara tem. O Alan Costa, da Microsoft, que vai falar sobre inteligência artificial. O Vinícius, que vai falar sobre o case do Aço Cearense. A Raquel Nadalin, que é uma consultora, né, do próprio HDI, ela audita toda a parte de certificação de centro de suporte, um profissional assim, referência em user experience. O Alan Nance, né, tem, né, o cara que é referência mundial, tem ela como referência, como profissional. A gente está trazendo o Francisco Júnior, da RNP, que também foi personalidade do ano do HDI em 2023, Janilton? Foi em 2023, ele foi personalidade do ano, está vindo também palestrar com a gente. O Thiago Cacerta também, que vai ser o keynote speaker. O Vinícius, como eu falei. Então, assim, a gente está trazendo... A gente tem uma preocupação muito grande quando seleciona a grade. Perfeito. Muito grande. E... tem também as palestras dos patrocinadores, né, que também vão acontecer. Como eu falei para você, são palestras simultâneas. A gente vai ter 2 palestras acontecendo simultaneamente. Então, assim, é um conteúdo muito bacana, um conteúdo muito rico para que a gente consiga trazer para o mercado o que está acontecendo, né? Como a gente conversou aqui, hoje é um tema, um conteúdo extremamente estratégico, né? Os C-Levels estão olhando esse tema. Então, assim, a gente tem que trazer um conteúdo de peso para que a gente consiga trazer e atualizar a nossa região. Perfeito. Com certeza será um sucesso. Janilton, mais uma vez, obrigado. Obrigado, pessoal. cara. Ficamos obrigado, por aqui. Até mais. Até o próximo episódio.